tudo bom? Tudo e você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Prazer Ai, enorme em rever. também, prazer todo meu. Que bom. Fico bem feliz que tenha aceitado aí vir para a nossa live. Como você sabe, tem hoje de manhã, avisando o pessoal aí que está entrando. À noite a gente faz mais uma no YouTube e também fica gravado. Tanto que vai ficar gravado quanto no YouTube, para a gente poder distribuir esse conhecimento. Com certeza que o Guilherme vai trazer coisas muito ricas para a gente. Bom, pessoal, já está na hora, então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Amanda Longo, eu sou consultora de planejamento estratégico empresarial e também escritora. Eu tenho o meu livro, o Método 7D, que é um guia para te ajudar a ir muito mais rápido no sucesso na área em que você atua. O Café 360 Graus a gente aborda sobre assuntos de gestão, vai falar sobre BI. Uma letrinha muito conhecida, mas às vezes algumas pessoas não sabem direito o que é, ou já ouviu falar na empresa, mas não sabe o que é, outras usam com muita propriedade. Vamos descobrir então mais um pouco sobre BI com o engenheiro Guilherme. Gente, olha só o currículo do Guilherme. Engenheiro de computação, então entende de BI, né, Guilherme? Com certeza. Com pós em marketing digital. Formado em coaching integral sistêmico, inteligência emocional e análise de perfil comportamental. Já Isso foi aí. apresentador da Band e do SBT. Algumas pessoas já viram ele aí na telinha. É empreendedor e sócio da empresa Excelibrity, escolas de celebridades, mentor de carreira e consultor de empresas. Experiência em planejamento estratégico, gerência de projetos e construção de indicadores, tudo a ver com BI. Há mais de 22 anos, ele trabalha em empresas corporativas, nos segmentos de indústria, prestação de serviço, tecnologia, seguros e telecomunicações. Guilherme, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E Opa, para a gente prazer foi todo começar, meu. tem que explicar o que é BI. Bom, pessoal, só complementando, são mais de 19 anos trabalhando nessa ferramenta, então já tenho uma expertise bem interessante. Mas BI nada mais, nada menos, é um conjunto de estratégias que a gente cria para obter, selecionar, analisar e gerenciar informações relevantes para o negócio. E o que a gente tem muito nessa de entendimento hoje, a gente também acaba, de uma certa forma, conhecendo também por inteligência empresarial. Né? O BI ele tem como principal objetivo, eu não sei se eu já estou respondendo a segunda pergunta, mas facilitar a tomada de decisão corporativa de modo mais assertivo. Então, quem tem BI hoje busca, de uma certa forma, criar mecanismos para obter maior assertividade para a tomada de decisão. A gente tem o BI já há 19 anos que eu venho trabalhando e ele vem facilitando a decisão dos gestores dentro da companhia. Não sei se eu respondi a segunda, né? Acabou respondendo a segunda pergunta, mas tudo bem. Então, BI são indicadores, isso? São indicadores estratégicos da empresa. E, gente, eu aqui, o Guilherme, a gente atua como consultor, a gente vê como algumas empresas, elas são carentes de indicadores. E é Sim, o que vai te exatamente. facilitar a tomar uma decisão. Porque a gente não. Lá, o dono da empresa, o gestor da empresa, não está 24 horas na empresa. Ele precisa de indicador para. Eu falo que indicador é o boletim. A minha filha está lá no colégio, como é que eu sei se ela está boa ou não? Pelo Isso aí. boletim. Então, o BI ali é o nosso boletim. E vai ajudar ele a tomar decisões de forma mais inteligente do que por impulso, do que pelo aquele gestor que chora mais. Sabe aquele gestor que consegue tudo porque chora? De forma Já tudo isso dedutiva. você consegue minimizar isso, porque você tem dados, você tem indicadores que vão fazer com que você tenha a tomada de decisões mais assertivas. E o principal objetivo, né? O Guilherme já comentou, quer falar mais uma coisa do principal O objetivo, objetivo do Guilherme? BI é fazer com que a empresa tome a decisão de forma mais estratégica, mais assertiva. E a gente tem aí praticamente fazendo com que o plano estratégico não fique somente na tentativa e erro. Então a gente busca cada vez mais obter mais assertividade
para tomada de decisão. Entrou inclusive um mestre do BI agora que se chama Diogo, né? Diogo é o cara do BI também para tomar de decisões nas empresas. Fala, meu querido. Bem, certo, você Estou falou chamando o aí pessoal, que... né? Aí o pessoal está entrando. Ai, que bacana. Então, gente, o BI ele faz com que a empresa ela cresça mais rápido, certo? Porque Sim, ele vai tomar decisões aí de uma forma mais assertiva, vai ficar mais fácil a empresa, certo? Principalmente da forma de BI, porque a gente tem os indicadores e tem o BI. O BI ele é muito mais assertivo, até pela forma que ele é feito, pela forma que ele é medido, ele vai ser muito mais assertivo. E me conta uma coisa, Guilherme, quais são os pilares? bom, os pilares são três, a gente tem o estratégico, o analítico e o operacional, né? Esses são os três pilares do BI. E uma coisa também que eu queria aproveitar, assim, a gente pensa que a maioria das empresas elas têm um BI estruturado, um BI preparado para tomar de decisão, mas isso inclusive até hoje, eu que trabalho há mais de 19 anos, que eu participei desde a empresa americana que eu atuei na Xerox, né, que a gente montava o data warehouse, montava toda a modelagem. Desde essa época eu vim passando por empresas e grandes empresas que faturam mais de 1 bilhão mês, e eu te falo que BI assim, é uma coisa que precisaria estar um pouquinho mais bem trabalhada dentro dessas empresas, só que a gente não encontra com tanta facilidade um BI bem estruturado dentro das empresas. Nas empresas norte-americanas é mais comum. Agora, nas empresas, por exemplo, de modelo mexicano, ou até mesmo algumas empresas nacionais, ou até grupos franceses, a gente não tem um BI tão bem estruturado, tão bem modelado como a gente pensa, não, tá? Isso ainda tem sido um desafio muito grande, porque é um investimento que precisa ser um investimento bem focado em crescimento, e algumas empresas elas ainda trabalham com Excel, por incrível que pareça, e não conseguem estruturar suas informações no Big Data. Isso daí ainda está um pouquinho, na minha visão, ainda precisa ser mais bem trabalhado. Olha que bacana a informação que o Guilherme trouxe para a gente. O que a gente tem, algumas empresas não estão bem trabalhadas. A gente vê até uma questão cultural. O americano ele já é mais de dados, ele já é mais de metas precisas, e a gente vem aí com o México, com outras culturas que não tem isso tanto. Por isso que também eu e o Guilherme, a gente tem toda uma especialização em pessoas. Porque para implantar isso, a gente precisa trabalhar com a cultura da empresa, precisa trabalhar com a cultura, com o comportamento dos líderes, dos gestores, dos sócios, dos donos, para entender porque é uma mudança de cultura. Você aprendeu a fazer diferente. E o quanto isso é importante, ter esses dados, principalmente empresa que está crescendo, empresa familiar que está passando por uma sucessão. É muito importante realmente ter esses dados em mãos. Que bacana. Exatamente. Isso aí. Então, os pilares são estratégico, analítico e operacional, certo? Sim, correto. E quais são? Fala um pouquinho para a gente a diferença de cada um. Não entendi, falhou. Fala um pouquinho para a gente a diferença entre os três. Então, no caso, a parte do estratégico já consiste em você buscar informações para tomada de decisão, direcionamento. Então, você precisa montar um plano estratégico para a empresa. Então, você precisa de uma informação um pouquinho mais relevante, um pouquinho mais direcionada para que a gestão e a diretoria tomem as suas decisões e, consequentemente, direcione para onde que a empresa ela quer chegar, ou qual o objetivo da empresa, né? Então, você estrutura de forma estratégica para a tomada de decisão. O analítico é porque você precisa entrar a fundo, você precisa chegar até o ponto de partida, ou seja, você tem uma decisão que você precisa tomar e você entra dentro dessa decisão de forma analítica para poder buscar informações um pouco mais pontuais. E o operacional em si, você precisa de um BI, de uma certa forma, diário, semanal, mensal, e que isso traga visões operacionais também da empresa. Seria basicamente esses pilares que a gente tem.
Eu vejo assim, dependendo do que for o analítico, você pode até chegar, de repente, na fatura ou até no contrato, para você poder identificar qual tipo de contrato, ou até mesmo por uma questão de auditoria, né? Ah, identificamos aqui uma comissão, essa comissão foi paga de forma errada, mas a gente tem que entender como que foi esse processo como que foi feito esse desenrolar, né? E aí a gente consegue chegar até o detalhe dessa informação, indo até, por exemplo, o contrato, para saber como que foi feito o cadastro desse contrato. Então é interessante a gente ter essa visão, tanto uma visão macro, né, que é uma visão mais de planejamento, mais de estratégia, como uma visão micro, que é a visão detalhada da informação. Uhum. Olha que interessante. E a gente vê que às vezes as empresas elas confundem essa, esses três. Elas não sabem direito que é analítica, o que é estratégico, O que é operacional. operacional? Às, Uhum. às vezes só tem um, e cada um ela tem uma finalidade diferente. Então, Exatamente. não adianta eu chegar lá, vamos supor, para uma indústria, lá para a minha produção, a gente tem que faturar tantos meses. Não é a linguagem deles. Agora fala, você tem que produzir 60 peças por hora. Aí já ficou mais a linguagem deles. Dessas 60, no máximo 3% de refúgio. Já fica bem mais a linguagem da produção. Então você pega o estratégico e vai trazendo para o restante da cadeia. E começa, gente, de cima para baixo. A decisão tem que vir da diretoria, tem que vir do dono, tem que vir dos sócios, é de cima para baixo. Aí você tem os estratégicos e depois você vai colocando ali para o restante da cadeia para que você consiga realmente ter essas informações de uma maneira bacana. E, Guilherme, quais são as principais características do BI? Então, essas principais características que a gente encontra é a coleta, você tem que fazer a coleta de dados dessas informações, fazer a modelagem, que não é só simplesmente você trabalhar com a informação sem antes modelar, você precisa estruturar essas informações. Tem a parte da segurança de dados que você precisa ter para garantir, ainda mais agora que a gente está com o processo de LGPD e tudo mais, a gente precisa garantir essa segurança desse Big Data e os filtros que são aplicáveis dentro da ferramenta. Então, essas são as características, né, que nós temos dentro da ferramenta, são as principais características que a gente tem dentro do BI. Fabrini entrou. Fabrini foi companheira de PCP lá da indústria. Conhece bem também BI. É verdade. Então, gente, olha que importante ter alguém com conhecimento para implantar o BI na sua empresa ou para reestruturar ele. Porque olha quanta coisa que o Guilherme está passando aqui para gente. Claro que você começa com Excel, principalmente, já entrei em empresas que não tem nada. Nada, só sabe quanto Isso aí é, faturamento. É. isso é E aí eu verdade. começo com Excel para gerar cultura. Para gerar aquela cultura, como a gente falou no início, é uma questão cultural, por isso que aqui não tem tanto. Então, a gente vai gerando cultura e depois a gente vai melhorando onde entra o BI. E olha, importante ter alguém com conhecimento, que tem alguém que já caminhou esse caminho, já tem erros e acertos, já tem outras experiências referentes a BI, Uhum. outros pontos de vista. Olha a importância disso, gente. E fala uma coisa para nós, Guilherme. Falando em tendência, qual é a principal tendência do BI hoje nas empresas? Essas aí são várias, viu? A gente tem, por exemplo, as análises preditivas e prescritivas, né? No caso das preditivas, é você praticar a extração das informações relevantes, né? No caso de um conjunto de dados existentes em prol a prever futuras probabilidades, né? E análise prescritiva seria prever o futuro, por exemplo, não seria o bastante para você buscar, mas sim construir esse futuro. Não adianta você só olhar para frente, você tem que, de uma certa forma, direcionar. Né? A gente tem também a inteligência artificial, que é utilizada para melhorar a tomada de decisão. A gente vê muito do Elon Musk, né, falando de inteligência artificial no Japão também tem se estudado muito essa questão do robô e tudo mais, mas a gente sabe que essas empresas elas estão fazendo esse investimento em tecnologia, certo, para favorecer as coletas de dados. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Nelway, né, que é uma empresa que tem robôs que aponta para o mercado e fica fazendo coleta de dados, né,
dinâmicas sobre a parte sobre informação de segmento de mercado, concorrência, tendências e até mesmo preferência do consumidor. Isso também acontece muito. O Google é um outro exemplo que faz muito disso, né? Você às vezes está fazendo uma pesquisa no Google e quando você vai ver, o que você está pesquisando está lá no Mercado Livre, na sua cara explodindo para você comprar. Então, isso é uma coisa que, essa tendência, ela é muito bem estudada, inclusive a preferência do consumidor, ela é muito bem estudada e muito bem trabalhada dentro dessas empresas. A gente tem a inteligência empresarial também corporativa, que onde você tem a parte de contribuição, você faz de uma certa forma, você gera uma cultura, né, de gestão entre gerentes e colaboradores, e eles dividem essa construção de resultado. E você tem também a parte do BI voltado para a segurança, que é uma coisa que você pode trabalhar com sigilo de informação, né? Tem também a parte as novas oportunidades de negócio com valores agregados. No caso aí, você pode promover uma nova oportunidade de negócio e uma maior agilidade e eficácia na hora de inovar, na busca de novas formas de investimento, né? Isso você também consegue de uma certa forma dentro. E a parte que você comentou também, que é gestão de pessoas, né? Você pode criar, nesse caso, uma construção dentro do BI para você trabalhar a maturidade dos funcionários de forma assertiva e implantar uma cultura de feedback, tornando cada vez mais saudável a relação entre os colaboradores dentro da organização e até mesmo entre os gestores e os seus colaboradores. Tem, por último, a parte você fazer o monitoramento da concorrência, né? Você também pode fazer uma construção em cima desse estudo, em cima da concorrência, direcionando de forma estratégica a empresa, né? Tanto dentro quanto fora do mercado. Ah lá, já tive até feedback, é o melhor analista que tive o prazer de trabalhar. A gente fala e recebe feedback. Até agora não recebi feedback do Diogo, viu? O Diogo entrou e não falou nada. E vai receber esses feedbacks, realmente a gente vê a qualificação aí do profissional que a gente trouxe do engenheiro Guilherme. Então, gente, olha só, não tem como negar, a indústria 4.0 ela está aí, a quarta revolução industrial está aí, o BI faz Verdade. parte dela. A gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas assim, ó, as coisas elas mudam muito rápido, não dá mais para esperar como se esperava antigamente, a gente tem que sim correr atrás da máquina. E o BI ele vem nos auxiliar nisso. E ali, olha quanta coisa o Guilherme passou para a gente de tendências do BI, da inteligência empresarial. Análise de concorrência, básico de qualquer planejamento estratégico. Como é que a Walmart chegou onde chegou? Ela começou com uma única loja. Ela fazia análise de concorrência todo dia, na mão. Agora você tem um BI para te ajudar. Que a concorrência, antes era só ali o cara da esquina, hoje a gente sabe, a concorrência é o mundo inteiro. Eu compro pela internet, às vezes é mais barato. Então, eu preciso ter essa análise de concorrência todo ano, todo planejamento a gente tem que fazer. Vai fazer na mão, tem o BI ali para nos auxiliar. Análise de mercado, uma outra coisa, o mercado muda muito, o consumidor muda muito, as tendências mudam muito, então nos auxilia ali. Investimento, a gente sabe quem faz aí o setor financeiro, que investimento ele faz parte de uma empresa saudável. Então, que investimento fazer, quando fazer, quais são as informações relevantes para isso? Eu sempre falo, gente, a gente não precisa inventar a roda. O mercado já inventou para a gente. É só a gente ir lá e pegar a roda. Que o BI é uma dessas rodas, né? E outra aqui, que é uma grande dor da empresa também, é a retenção de talentos. E como ele comentou, o BI também vai entrar ali em pessoas, auxiliando na gestão de feedback. E talento, gente, talento ele quer feedback, ele quer saber que ele pode melhorar, onde ele pode chegar. O talento, ele é um talento. Ele não está ali só pelo seu salário e acabou. Ele precisa de todo esse conjunto da obra. Olha quanta coisa o BI vem nos auxiliar. Que bacana. Guilherme, para implantar o BI na empresa, o que tu recomendaria? Primeiramente, você precisa fazer aí uma análise para saber, primeiramente, fazer o levantamento de dados, né, de forma analítica, ver da onde que vem essas informações, fazer o levantamento de requisitos da empresa,
fazer essa parte de modelagem desse processo, com fluxos, etc., né? Isso eu participei muito na Xerox Brasil. A gente fez esse trabalho de modelagem que foi estritamente necessário para se preparar a documentação para a empresa de tecnologia poder fazer o desenvolvimento dessas informações. Então, existe muita troca, né, de informações entre os colaboradores, que a gente chamava de Power User, né, e as empresas de tecnologia, que vão fazer o desenvolvimento dessa plataforma. E para aí depois fazer a implementação. Mas aí tem que se ver, por exemplo, hoje o que a gente tem de mais acessibilidade é o Power BI, é uma ferramenta que é da Microsoft, que você conseguiria, de uma certa forma, fazer esse desenvolvimento, que você pode até fazer coleta de dados dentro do próprio Excel, então, de N outras bases de dados que você possa ter, né, e fazer toda essa unificação dentro de uma base de Big Data para você poder estruturar essas informações. Além de analistas, por exemplo, bastante técnicos e analistas de verdade, assim, analistas que você possa fazer uma leitura de entendimento das informações e de indicadores que são construídos. Você precisa de um bom analista de BI para poder fazer esse entendimento das informações e desenvolver esses indicadores para tomada de decisão. E treinamento, né? Você tem que fazer, de uma certa forma, um treinamento para que a empresa passe a fazer uma leitura em cima disso, né? Eu acredito que a atualização, você tem que ter também uma constante atualização disso, né? Bastante, vamos dizer assim, bastante investimento também, não é só você montar um BI e você deixar esse BI estático, você tem que, de uma certa forma, de tanto tempo, fazer uma mudança de cenário, mudança de indicadores. Isso é interessante porque ao longo do tempo você vai identificando isso. Precisa também estar relacionado com a linguagem R, para você poder também fazer a análise futura, né, e, consequentemente, direcionar a empresa para o futuro. E, basicamente, deixar essas informações para cada segmento, para cada frente que você tem dentro da empresa. Você tem a área comercial que precise, por exemplo, fazer um acompanhamento das suas metas, você tem a área de RH para poder fazer o acompanhamento das suas metas, ou seja, você consegue, de uma certa forma, direcionar. E o Diogo até entrou aqui com uma informação, eu vi também que o Max escreveu, a ferramenta ativa de BI é importante no desenvolvimento da alta administração para estabelecimentos dos principais KPIs e rastreabilidade dos dados. Isso aí, o Diogo está falando e realmente é fato. E o Max também, ele viu, nunca vi um dashboard mais elaborado e informativo, com certeza, do mestre Guilherme. Essa parte aí do Max está também fazendo divulgação. Mas, basicamente, eu acredito que seja isso para que você possa ter indicadores relevantes e uma estratégia bem direcionada dentro da empresa. Eu acho que são esses passos que a gente precisaria. A parte de segurança de dados é estritamente essencial e os filtros também, eles têm que ser muito bem aplicados dentro do BI para que você possa fazer, de uma certa forma, uma tomada de decisão mais assertiva. Eu estou buscando aqui, mas eu não... Guilherme, tem alguém que postou para você falar, comentar alguma coisa que você fez? Sim, acho que foi relacionado à comissão, né? Isso aí foi um trabalho em conjunto com o Diogo, que eu fiz dentro de uma empresa de um grupo francês, né? Em Minas Gerais, Uberlândia. A gente fez um levantamento em cima de indicadores. A gente levantou as informações, montamos tudo em Excel, e daí a gente começou a construir visões que, consequentemente, foram para o Power BI. Porque, normalmente, o trabalho que a gente faz seria esse, né? A gente monta um estudo, quando a empresa não tem recurso, né? Ou até mesmo para fazer uma criação, uma construção de uma plataforma de BI, você precisa de um tempo, né? Para você poder fazer essa coleta de dados e a modelagem. Não é tão rápido, mas se você tiver a equipe certa, se você tiver um bom analista de requisitos, se você tiver uma boa equipe de análise de BI, você consegue desenvolver rápido. O próprio Diogo mesmo, nesse grupo francês, ele fez esse trabalho. Ele construiu as visões, junto, a gente estava abaixo dele, ele era gerente da área, a gente construiu essas visões
para logo em seguida isso ser transformado em indicadores em KPIs, né, dentro do BI. Então, foi bem interessante, foi um trabalho que a gente fez, o Max foi inclusive uma das pessoas que entrou posteriormente e desenvolveu uma política de precificação lá dentro, mas a gente construiu indicadores porque foi dessa forma que a gente identificou algumas tomadas de decisões que precisariam ser tomadas dentro da área comercial. E era justamente um BI estruturado para a área comercial que a gente estava desenvolvendo dentro da empresa. Além de outras áreas também, mas a gente focou mais na parte de planejamento comercial e estratégico dentro da empresa. Mas foi realmente um trabalho bem interessante. Eu não sei como é que está, eu não procurei saber, mas a equipe de BI é uma equipe terceira, né, dentro da empresa, mas eu acredito que o trabalho foi muito bem estruturado, foi muito bem desenvolvido e ajudou a empresa a dar o próximo passo. Uhum. Gente, um ponto muito importante até é o sexto passo do método 7D, que é a diligência, que o Guilherme falou agora. Faça bem feito. Contrate as pessoas certas, dê os recursos necessários para não fazer um BI meia coxa. Porque você vai ter informações meia coxa, certo? Faça com diligência. Muitas pessoas, elas pulam esse sexto passo, que é diligência, fazer bem feito com o melhor que você tem naquele momento. Fazer bem feito naquele momento. Então, olha quantas coisas o BI ele vai trazer e já tem que começar certo do começo. Que bacana. Guilherme, você tem mais assim, uma dica de ouro, algo para falar sobre a implantação do BI? Ah, deixa eu só lembrar agora. Um dado muito importante que o Guilherme falou. Acompanhar essas informações. Eu já vi empresas colocando software para trazer informações, por exemplo, assim, de produção. Quanto produziu por hora, por que a máquina parou, motivo, não tinha ninguém analisando esses dados. Ninguém. E sabe o que aconteceu? Quando eu fui lá fazer a consultoria, eu pensei, ótimo, o dado eu já tenho. Vai ser a melhor consultoria do mundo, porque já veio com esse passo pronto. E quando eu fui lá olhar esses relatórios que ninguém olhava, e pagaram muito caro nesse software, aí você tinha que parada de máquina, você tinha que colocar um motivo. Sabe qual era o maior motivo de parada de máquina? Parada de máquina não informada. Você tinha ali, mas como não tinha ninguém acompanhando a cultura que a gente falou antes, quando a gente implanta alguma coisa, não é só implantar e largar. Tem que acompanhar por um bom período, que esse período depende da maturidade daquela empresa, daquela equipe, para se implantar essa cultura que até então não tinha. Então, tinha lá a ferramenta, mas ninguém ia lá e colocava o motivo da parada de máquina. E a mesma coisa o BI. Implanta, faz bem feito da primeira vez e também tem uma equipe para fazer essa análise, para utilizar esses dados que a gente já falou. Concorrência, mercado, investimento, gestão de talentos e várias outras coisas. Para a gente finalizar, Guilherme, quer falar mais alguma coisa aí sobre o BI? Só complementando, você falou da parte da parada de Caiu o áudio de máquina, novo. Vocês estão ouvindo? tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. De novo para mim. Tá ouvindo? Eu não consigo ouvir. Não Tô. sei o que aconteceu hoje. Quer que eu saia? Deixa eu escrever aqui. Quer que eu saia e entre de novo? Escrevendo. Novo. Bom, gente, o áudio caiu para mim, mas vocês estão ouvindo. Vocês viram, a gente já estava no final, ainda bem foi a última pergunta, até se o Guilherme quiser escrever alguma coisa ali para eu ler. Gente, o quanto é importante o BI, a gente falou que é o BI, o objetivo do BI, quais são os pilares, os três pilares, as principais características e as tendências, gente. A empresa que quer crescer, a empresa que está passando por sucessão, a empresa que quer se manter no mercado, tem que estar por dentro das tendências de gestão. E BI é uma delas. Quero agradecer muito aqui a presença do Guilherme, que assim deu um show, deu uma aula sobre BI. A gente teve várias pessoas falando do trabalho do Guilherme, então realmente ele colocando o trabalho do Guilherme. Gente, isso vai ficar disponível no nosso Instagram, como também no YouTube à noite, que a gente vai fazer a segunda rodada. E eu vou pedir para. E eu vou colocar lá nos comentários como é que a gente entra em contato com o Guilherme, quem quiser ir se conectar com ele. Eu vou colocar o Instagram dele e o LinkedIn dele, para quem quiser se conectar um pouquinho com ele aí. Eu quero agradecer imensamente para o Guilherme por ter
disponibilizado esse conhecimento para a gente, e é um conhecimento não só teórico, vocês viram, prático, e prático de diversas culturas. Ele trabalhou em empresa americana, empresa francesa, empresa brasileira, então ele pôde trazer aí o BI na visão e as dificuldades e como resolver nas diversas culturas. E, gente, peço para vocês nos ajude a divulgar esse conhecimento. O mercado brasileiro precisa disso. Então, comente, compartilhe, marque um amigo, marque uma empresa que ainda não tem BI ou está encaminhando no BI, para entender um pouquinho melhor e não ficar correndo atrás da roda. A roda está aí, o mercado já inventou, vamos colocar ela em prática. Agradeço imensamente, Guilherme. Pode falar, eu não vou ouvir, mas o pessoal está ouvindo. Quiser dar um tchau aí para o pessoal. É isso aí, pessoal. Queria agradecer também a participação, falar da questão da indústria 4.0, que a Amanda comentou muito bem, que a gente tem aí, de uma certa forma, algumas mudanças, robôs que estão atuando, não precisa mais de interação humana, e sim robôs que estão atuando para esse tipo de coisa. E aproveitar e dizer para vocês que o BI é realmente uma ferramenta inovadora, uma ferramenta de direcionamento, porque os gestores precisam participar, a alta gestão precisa, a executiva precisa participar para que isso aconteça dentro das empresas. Então tem que partir realmente do topo da pirâmide para baixo para a gente poder ter essa implementação real acontecendo. E a cultura é uma questão de quebra de cultura que a gente precisa fazer, também é de cima para baixo, certo? Então eu quero agradecer a todos pela participação, agradecer a Amanda, e estamos aí, com o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato, que a gente tira quaisquer dúvidas. Hoje eu estou numa empresa de comunicação, implantando BI dentro dela, então não importa o segmento, a gente tendo coleta de dados, tendo informações, a gente consegue fazer qualquer coisa e direcionar a empresa para uma tomada de decisão mais assertiva. É isso, pessoal. Beijo, agradeço. Estou encerrando, eu sei que a Amanda não está ouvindo, mas vou escrever para ela aqui, para que a gente possa encerrar e agradecer também a participação de todos. Conto com vocês, pessoal. Bom, eu não ouvi, mas vocês ouviram, é importante. Gente, avise os amigos de vocês, à noite a gente vai estar no meu canal do YouTube, trazendo o Guilherme de novo aí com BI. E semana que vem, na live do Café 360 graus, eu vou falar sobre tópicos de liderança que talvez você não saiba. E o da semana que vem não vai ficar gravado, tá? É um conteúdo exclusivo ali para quem é meu mentorado. Eu faço ele de forma online, mas só que depois eu não gravo, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico disponível, o Guilherme também fica disponível. Isso aí. Abençoada semana para vocês. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.